Olá, hoje, quinta-feira, dia 12, voltando com a nossa aula de História, pessoal. Então, nós vamos ver hoje das páginas 254 a 260, com algumas atividades que vocês irão realizar no caderno, certo? Então, vamos lá. A Guerra de Canudos. Hoje vamos falar sobre isso. Então, a implantação do regime republicano pouco alterou as condições de miséria em que vivia a maior parte da população do campo. Naquela época, os grandes proprietários rurais exploravam a mão de obra de camponeses pobres, os quais não tinham nenhuma garantia de direitos. Na Bahia, essa situação acabou dando origem a um grande conflito que ficou conhecido como Guerra de Canudos, certo? Canudos era uma comunidade formada por camponeses pobres que seguiam um líder religioso chamado Antônio Conselheiro. Desde 1893, os moradores dessa comunidade trabalhavam coletivamente e dividiam entre as famílias os produtos cultivados. A cooperação mútua e o modo de vida mais igualitário atraía para Canudos muitos camponeses que deixavam de trabalhar nas fazendas para viver nesse povoado. Com medo de que comunidades como essa se multiplicassem, os grandes fazendeiros passaram a exigir que o governo acabasse com Canudos. Diante disso, tropas republicanas foram enviadas para a região, mas os moradores resistiram aos ataques, e assim os conflitos se iniciaram. Após meses de combate, em 1897, o exército republicano conseguiu destruir Canudos, massacrando a maior parte de sua população. E aí vocês vão fazer no caderno a questão 3 e 4, tá? E responder, tá bom? Página 255, os ex-escravos na República. Nos primeiros anos da República, mesmo com a abolição do regime escravista, os ex-escravos e seus descendentes continuaram vivendo em condições precárias e sem ter assegurados os seus direitos básicos. Nenhuma política pública foi adotada para integrá-los à sociedade. Muitos deles continuaram trabalhando no campo em troca de salários baixos. Outros foram para as cidades em busca de novas oportunidades de trabalho. No entanto, para um escravo era difícil conseguir um emprego, principalmente por causa do preconceito. Olha o preconceito aí de novo, né? Desde sempre. Assim, para garantir a sua sobrevivência, eles acabaram realizando trabalhos informais como carregadores e vendedores ambulantes. Para manter sua dignidade, muitos ex-escravos formaram redes de solidariedade. Nessas redes, eles procuravam ajudar uns aos outros no dia a dia, muitas vezes chegando a arrecadar dinheiro para suprir algumas necessidades básicas, como comprar alimentos e vestimentas. Certo? Aqui a gente tem uma imagem. Página 256, a capoeira, né? Que é uma arte herdada pelos dos africanos, trouxeram para cá, e uma arte nossa, né? Graças a Deus, hoje é um patrimônio nosso, né? Graças a Deus, um patrimônio cultural imaterial da humanidade, né? Então, vocês vão ler isso daqui, tá bom? Vamos passar agora para a página 257, em atividades, que diz assim: observe a charge a seguir, descreva a charge. O que a charge mostra, né? A representação dos estados de São Paulo e Minas Gerais, tá? Um representa o café e a outra representa o leite, né? Assim, eles estão controlando a cadeira da presidência da República. E aí aqui estão a população. Então, de que maneira essa charge está relacionada à política do café com leite, né? De que maneira? Era o poder que os estados de São Paulo e Minas Gerais exerciam sobre o resto do país. E eles queriam tomar o poder, certo? Se não fosse um, seria o outro. Então, com base nos conteúdos apresentados nesse capítulo, produza uma frase com as palavras abaixo. Então, vocês vão produzir uma frase que tenha essas seguintes palavras: República, ex-escravos e preconceito, certo? Página 258 fala o seguinte: as reformas no Rio de Janeiro. Observe as fotografias que mostram o Rio de Janeiro no início do século XX. Aí, essa perguntinha aqui: que mudanças ocorreram nesse lugar de uma época para outra? Vocês vão copiar também no caderno, junto com aquelas outras, e responder, tá bom? Então, no início do século XX, o Rio de Janeiro ainda tinha diversos problemas urbanos. Para tentar modernizar a capital do país e torná-las mais parecida com os grandes centros europeus, o governo realizou várias reformas. Casas antigas que abrigavam a população mais pobre, por exemplo,
foram demolidas para dar lugar às novas construções e avenidas. O governo expulsou de maneira autoritária muitas pessoas que habitavam o centro do Rio de Janeiro. Essas pessoas tiveram que construir suas moradias nos morros ou nas regiões mais afastadas da cidade. Página 259, a revolta da vacina. A gente falei sobre Canudos e agora a revolta da vacina, certo? Medidas autoritárias também foram adotadas pelo governo no campo da saúde pública. A vacinação contra a varíola, por exemplo, passou a ser obrigatória. Gente, a varíola foi uma das pandemias, né? Estamos vendo hoje um momento de pandemia, mas houve uma pandemia de varíola, certo? Houve também, na década de 1920, houve também uma pandemia que foi da gripe espanhola, certo? Por que gripe espanhola, pessoal? Porque, assim, a grande contaminação se deu na Espanha, então por isso que o nome de gripe espanhola, certo? Também foi uma pandemia que houve nesse tempo, e também houve a pandemia da varíola. Mas nessa época aqui da vacina da varíola, já existia a vacina, ou seja, foi bem antes da pandemia da gripe espanhola, certo? Então, além disso, para combater focos dos mosquitos que causavam a febre amarela, agentes de saúde entravam nas residências provocando grande indignação à população. Então, o povo tentava impedir que os funcionários do governo entrassem em suas casas. Por isso, os mata-mosquitos trabalhavam acompanhados de policiais que tratavam com violência os que se negavam a permitir a entrada dos inspetores sanitários, chamados de mata-mosquitos. É o nome dos agentes de saúde da época. Ai, eu tô rindo porque não é engraçado não, viu, pessoal? Mas a situação não era engraçada. Em 1904 surgiu o movimento contra essas atitudes do governo, conhecido como Revolta da Vacina. Foram 4 dias de conflitos intensos nas ruas entre a população e as tropas da polícia. Os revoltosos saquearam lojas, apedrejaram prédios e incendiaram bondes. Após uma repressão violenta, muitos deles foram presos, porém a vacinação deixou de ser obrigatória. E aí a gente tá na página 260 com exercícios, ok? Leia o texto e assinale e analise a charge, depois responda as questões. O carioca se orgulha de viver na cidade mais linda do mundo. Os estrangeiros podem descer sem susto no Porto Novo, andar pela bela Avenida do Mangue e contemplar as praias nas calçadas da Avenida Beira-Mar. Mas o grande cartão postal da cidade é a Avenida Central. Todo o comércio de primeira linha se concentra nos prédios imponentes da nova avenida. Aí a gente tem aqui a charge, né? Então, qual acontecimento é tratado no texto quanto à charge? Então, ambos tratam das reformas promovidas na cidade do Rio de Janeiro no século XX, certo? Então, em sua opinião, as reformas do Rio de Janeiro no início do século XX trouxeram melhorias para a população? Justifique sua resposta com base no texto e na charge acima, certo? E aí é com vocês, vamos analisar direitinho e aí vocês descrevem a opinião de vocês, certo? Então é isso, pessoal. Amanhã a gente tem aula de português, tá certo? E artes, tá bom? Não falta aula, não deixe de fazer as atividades, tá bom? Beijinho, tchau!